Gálatas 6, de 9 até o 18, que diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Irmãos, como disse, com esse estudo nós encerramos a carta que Paulo escreveu e enviou aos Gálatas. Nesses estudos nós vimos que a consciência da graça recebida, ela transforma a vida dos convertidos. Ao contrário daqueles que não a conhecem, porque a graça do Senhor, sem ela, eles continuam duros, amargos e com projetos destruidores. Ou seja, quem recebe a graça é transformado para o bem. Aquele que não a recebe, ele mantém uma vida diária de destruição e de amarguras. Essa carta nos fez pensar em como nós devemos agir como alvos de imensa bondade, de tamanha misericórdia divina. O que nós devemos fazer, quais devem ser os nossos atos, quais devem ser as nossas atitudes, como viver no mundo mau, sem ofender aquele que tanto se doou por nós. Devemos então pensar em como agradar aquele que tanto nos amou. Muitos foram os crentes que literalmente deram a sua vida, cada gota do seu sangue, pela causa de Cristo, vivendo e morrendo para o Evangelho. Mas muitos crentes hoje vivem em silêncio, sem falar nada, sem dividir a graça recebida com ninguém, deixando que aqueles que estão perdidos continuem nas trevas, trevas essas que nós, todos nós, estávamos e de lá fomos resgatados. Há quem trabalhe pouco e há muitos que fazem nada em prol do Evangelho. Só podemos entender que estes ainda estão com seus olhos vendados, fechados, ou não compreenderam a dimensão que a salvação possui em suas vidas. Desconhecem o abismo de onde estavam e a malignidade do estado que é estar sem Deus. Do mesmo jeito, parece que não imaginam a grandiosidade das glórias reservadas para aqueles que são salvos. Ao contrário de quem pensa de que o crente tem o direito de pecar o quanto quiser e estará livre para cometer todo tipo de pecado e assim, mesmo assim, ser salvo, o crente é uma pessoa consciente do seu triste estado espiritual, que sabe que não tem mérito algum diante de Deus, que possui uma natureza caída, pervertida, e que sem a ação graciosa de Deus, ele faria todo o mal, cometeria todo tipo de pecados, todo tipo de atrocidades e destruiria a si mesmo. Porém, sabe também que Deus, por Jesus Cristo, os aceitou e vai purificando a sua vida dos pecados enquanto vivemos neste mundo aqui. O pecador consciente, de posse da graça divina, ele não volta aos pecados de outrora, mesmo que seja tentado constantemente por sua carne. Pelo contrário, ele terá uma vida de constante vigilância, de luta permanente contra a sua inclinação para o pecado e contra o desejo por práticas contrárias à vontade de Deus. Ele sabe que foi aceito imperfeito. Ele sabe que Deus conhecia cada detalhe dele quando o chamou, mas sabe também que Deus o quer perfeito e puro diante de si, pois para isso deu o próprio Filho, seu único Filho. Essa será a luta diária dos crentes, sempre viver se santificando para o Senhor. Nesse estudo nós trataremos sobre o tema a vida
de quem se apossou da graça divina. Como os crentes devem viver? Há uma preocupação muito grande, uma pergunta constante que tenho ouvido como pastor dos novos convertidos é: e agora, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Então esse estudo responde como que o crente deve viver, não dizendo para ele qual é a lei agora que ele deve obedecer, mas qual deve ser a motivação do seu coração. Em primeiro lugar, nós veremos que, tendo se apossado da graça, naturalmente o crente fará o bem. O texto diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, temos que entender que fazer o bem é contrário à nossa natureza caída. Naturalmente, nós faríamos o mal, não faríamos o bem. Jeremias revelou essa triste realidade nesses termos, lá em Jeremias 13, 23. Ele disse: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Apenas Adão e Eva e Jesus Cristo estão fora desta realidade. Isso porque Deus criou os primeiros pais livres de qualquer transgressão ou inclinação para o mal. Após a queda, os homens são tendenciosos ao mal e à prática de pecados que naturalmente praticarão sem a necessidade de estímulo nenhum. Ninguém precisa ser estimulado a pecar, pecará naturalmente. Todos os homens descendentes de Adão e Eva são malditos por Deus, já nascem condenados, têm uma rebeldia natural no seu coração contra o Senhor. É o que nós chamamos isso de pecado original, o pecado que está na origem. Assim como Adão e Eva foram criados diretamente por Deus numa situação especial, Jesus Cristo também está livre da natureza caída, pois foi gerado por obra do Espírito Santo sem a semente do homem. A natureza caída, corrompida e má é compartilhada por todos os demais homens, pois trazem em si o pecado original e carregam sobre si a condenação divina, imposta por Deus a Adão e aos seus descendentes. Jesus, o segundo Adão, ele é o recomeço, é o começo de uma nova geração e uma geração santa. Somos então motivados a fazer o bem. Quando nós recebemos o bem de alguém, há uma motivação interna por querer fazer o bem a outra pessoa. Quando alguém supre uma necessidade nossa, nós somos tendentes a suprir a necessidade de outra pessoa. Isso fazemos como uma retribuição ou como uma forma de compensação. Com o bem praticado, agimos como que tendo pago o bem recebido. O crente é consciente da sua situação. Não tinha nada a oferecer a Deus e continua não tendo nada a oferecer. O seu estado antes da conversão era de perversão total. Não tinha esperança e estava totalmente perdido. Mas Deus, ele veio ao seu encontro, ele deu a salvação, recebeu, assim, um bem espiritual que nunca conseguirá retribuir a Deus. Não há formas de compensar a Deus pela salvação recebida. Não existe nada que o homem consiga fazer para que Deus se espante, que Deus se admire, para que Deus fique satisfeito e pago, e se sinta pago pelo bem e pela salvação oferecida. O salmista, no Salmo 49, versículos 7 e 8, ele, observando o valor da salvação ofertada por Deus, ele disse: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Na carta aos Efésios, Paulo afirmou: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo deixou claro que aquilo que espera daquele que foi remido pelo Senhor é que pratique o bem, que tenha prazer em fazer o bem, que invista suas forças nessa tarefa. Questionando a fabilidade dos projetos humanos e a tendente arrogância humana quando executa os seus próprios projetos, Tiago afirmou: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. O crente, tendo ciência do tamanho do bem dado por Deus e do extremo valor da salvação recebida dele, desejará retribuir ao bem recebido com a prática do bem. Ele sabe
que é o seu dever praticar o bem. Também ele é consciente de que nada que vier a fazer cobrirá os seus pecados ou retribuirá a Deus pelo bem que foi dado por ele. O crente tem prazer nas coisas do bem. Ele terá prazer em ser honesto. Ele terá satisfação em confirmar que ele não foi o causador de prejuízo a ninguém. O crente ficará satisfeito por falar a verdade, mesmo que essa verdade lhe cause prejuízos. Mesmo que seja criticado, ele ficará satisfeito por obedecer a Deus e agir do modo contrário a todos os outros homens que fazem a sua própria vontade, mesmo que contrária à vontade de Deus. Ele não se envergonhará de ser uma pessoa diferente dos outros. Ele terá prazer em fazer aquilo que Cristo quer que ele faça. Depois de expor sobre a graça ofertada por Deus, Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Paulo começa afirmando aqui que não podemos nos cansar de fazer o bem. Não é uma tarefa para iniciar e parar. Ela deve ser uma prática constante, prazerosa e estimulante. Porém, nem sempre o bem que fazemos é recompensado. A falta da recompensa pelo bem praticado pode levar ao desânimo, pode levar ao abandono da fé. Quem faz o bem esperando recompensas humanas poderá ficar desestimulado. Por isso, Paulo disse: porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ele não dá a certeza de que receberemos o bem enquanto estivermos nesse mundo. Pode ser que o recebamos, e se vier, nós vamos receber o bem. Porém, é possível que desfaleçamos, ou seja, morremos sem ter visto o fruto do bem que praticamos. Um jovem foi comprar algumas coisas do mercado e na hora de pagar pelo produto comprado, o proprietário entregou a ele a maquininha e ele observou que o valor ali é bem menor do que o valor do produto que ele estava comprando. Ele então disse àquele senhor: está errado. E o homem logo queria se defender, achando que ele estava o rapaz estava querendo enganá-lo. Mas quando olhou, disse: o senhor fez a conta errada. Ele disse: certo, eu coloquei aqui, multipliquei a menos. E ficou admirado. Acontece que o crente não recebeu nenhum obrigado daquele homem, mas aquele homem sabe, a partir daquele momento, que existe um grupo de pessoas que são honestas, que têm prazer de fazer o bem, têm prazer de fazer a coisa certa. Esse prazer é o prazer daquele que recebeu a graça de Deus. Porém, irmãos, em segundo lugar, nós veremos que não tendo recebido a graça, a pessoa será naturalmente uma pessoa do mal. O texto diz: vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Como nós vimos lá em Jeremias 13, 23, o homem não pode mudar a sua própria natureza. Ele não pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. O mal faz parte da sua vida, lhe é natural. Fazer a coisa errada é o certo para aqueles que não têm a graça do Senhor. Há um contraste enorme na vida anterior e a vida posterior à conversão. Paulo, ele podia muito bem falar de si mesmo, usar a si como exemplo, pois todos conheciam as duas faces dele, a vida antes de Cristo e a vida depois de Cristo tê-lo salvo. Antes da conversão, Saulo era amargo, ele era vingativo, destruidor, assassino. Na morte de Estevão, ele estava lá. Ele consentiu na morte de um inocente apenas porque ele foi contrário às suas concepções religiosas. A vida alheia pouco ou nada lhe importava. Ele demonstrou prazer na morte de um inocente. Após a conversão, temos outro Paulo. Agora um Paulo alegre, contente, satisfeito, mesmo nas masmorras, se preocupando com os discípulos, fazendo o bem, promovendo e incentivando a prática do bem. Esse contraste é visto no modo claro do texto. Enquanto Paulo continuava escrevendo, mesmo com dificuldade de enxergar, e escrevendo com letras grandes, por causa do problema de vista
esse que tratado desde o início da carta, esse que foi um problema que fez com que ele ficasse mais tempo na Galácia. Mesmo velho, cansado, preso, surrado e maltratado, Paulo continuava desejando e promovendo o bem das igrejas por onde passou, preocupando-se com o bem-estar e com a sua prosperidade espiritual e escrevendo-lhes mesmo com dificuldades. A pessoa que enxerga pouco, ela escreve grande. É igual o surdo, que precisa falar bem alto, como que os outros fossem surdos. Os outros, aqueles que incentivavam os gálatas a se circuncidarem para serem salvos, e a prática de costumes judaicos para terem a segurança espiritual, esses que não conheciam e não receberam a graça de Deus, todos eles e todos os demais homens que não a receberam, usarão as suas forças para desviar os salvos do caminho. É incrível como legalistas gostam de colocar peso nas costas de outras pessoas. Exigem o cumprimento de leis que eles mesmos não cumprem. Querem parecer mais santos, mais puros do que os outros, quando eles mesmos não fazem aquilo que exigem. Veja o que Paulo disse sobre eles. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. A desculpa é que sem a circuncisão eles seriam perseguidos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Só que eles não estavam preocupados com o bem-estar dos crentes. Eles queriam apenas defender os costumes judaicos. Queria tratá-los como superiores ao ensino de Cristo, superiores às esperanças dadas por Cristo aos crentes. Queriam dar a eles essa falsa paz, paz que eles não tinham em seus corações. Jesus afirmou a seus discípulos que passariam por tribulações e seriam perseguidos por serem seus discípulos, assim como ele mesmo foi perseguido. Os hereges sempre agem dessa maneira, ensinam falsidades com aparente preocupação, porém o seu desejo é afastar os crentes da paz que têm em Cristo e da certeza da salvação que somente Cristo pode dar. Eles têm prazer em vencer as defesas dos crentes. Eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Querem poder contar os crentes abatidos, os crentes afastados da comunhão com Deus e da esperança em Cristo. Vê quando um jovem crente está no meio de jovens não crentes, como que os não crentes vão fazer de tudo para que ele tenha uma vida pervertida sexualmente, para que ele se torne um usuário de bebida e de droga. Fazem tudo, é um grande esforço, porque no final das contas, por eles serem escravos do pecado, eles querem que outros também sejam. Como Paulo afirmou, quem abandona a graça, abandona Cristo. Sem Cristo, os crentes estariam perdidos. Esse seria o motivo de glória para eles. A nossa segunda afirmação foi que, não tendo recebido a graça, a pessoa será naturalmente uma pessoa do mal. Quem não tem Cristo está perdido. Quem não tem Cristo foi condenado por Deus junto com Adão e toda a sua descendência. A graça divina é que tira condenados dessa sua triste situação e os salva. Os outros estão perdidos. Muitos, ao ouvirem a defesa dessa doutrina, julgam a Deus como sendo injusto por salvar uns e deixar com que outros se percam. Aqui não é lugar para um debate, porém, a condenação de toda a raça humana é justa, porque todos pecaram. Temos de aprender uma coisa: a salvação de pecadores não é uma questão de justiça, mas de misericórdia. Ao contrário da salvação, a condenação, sim, é uma questão de justiça, pois todo homem merece a condenação. A salvação é fruto da bondade de Deus, revelada no ato misericordioso de não condenar pessoas que mereciam a condenação e que faziam tudo para que a sua situação piorasse a cada momento. Aqueles que não foram alvos da graça divina terão prazer na prática do mal. Eles foram chamados por Jesus de filhos do diabo. Em João 8,44, Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No verso 41, Jesus afirmou: vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira.
é homicida e é assim desde o início. Afirmou que os seguidores do diabo são igualmente condenáveis, pois demonstram prazer na prática do mal e os praticam para agradar ao diabo. Quem é do diabo, fará as obras dele. Quem é de Deus, aprenderá a fazer as obras que agradam a Deus e terão prazer em praticá-las. Cada um tentará agradar ao seu próprio pai. Não devemos ficar amedrontados em afirmar essa verdade, pois esta é uma triste realidade espiritual. Uns são do bem, mas outros são do mal. Em terceiro lugar, veremos que, tendo se apossado da graça, o salvo deixará de confiar em si mesmo. O texto diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. O homem procura ter justiça própria. O homem procura construir uma autoimagem que lhe agrade, uma reputação que o faça se sentir bem. Ele procura ter méritos que o faça ser respeitado pelas pessoas e que não deixe na dependência de ninguém. O homem gosta de depender de si mesmo. Ele nunca gosta de depender de ninguém para nada. Esse princípio se aplica também no relacionamento espiritual. Esta é a diferença básica entre a lei e a graça. Deus, ele deu as leis para revelar a incapacidade do homem de cumpri-la. E não a podendo cumpri-la, o homem se voltaria humilde e carente, implorando a misericórdia divina. Porém, o homem sempre desejou cumprir a lei para dizer: eu posso. No diálogo dos israelitas com Moisés, nós vemos isso. Lá em Deuteronômio 5, 27 a 29 diz: chega-te e ouve tu o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor essas vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O povo se dispôs a obedecer. Isso parece bom. Deus mesmo disse: em tudo falaram eles bem. Porém, o próprio Deus disse a respeito dessa disposição humana: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. E ainda disse que se fizesse assim, ele os abençoaria, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. É a bênção da fidelidade. Esse diálogo é revelador. Ele mostra a pureza, a santidade e a justiça de Deus. Uma justiça inatingível pelos homens, no nível que os homens nunca alcançarão. Revela também que o homem sempre tentará alcançar a justiça divina. Tentará cumprir para satisfazer a si mesmo. Tentará se sentir confortável com sua vitória em cumprir a lei. Mas mostra também a presciência de Deus em revelar que eles não têm tal coração. Os homens nunca conseguiriam ser fiéis no nível que Deus exige. Os israelitas tentaram, anos a fio, e ainda tentam até hoje inutilmente cumprir as leis e os preceitos dados a Moisés. Ainda continua dizendo: manda que obedeceremos. Assim como todos os homens desejam cumprir a justiça divina para afirmarem a si mesmos que não dependem de mais ninguém, a não ser de si. Acontece que eles estão enganados. Foi esta questão tratada na carta enviada aos Gálatas. Paulo mostrou que não adiantaria se circuncidarem, pois lhes seria inútil, como é se batizar ou professar a fé sem crer em Cristo. É inútil, sem a graça de Deus revelada em Jesus. Todo tipo de religião, todo zelo religioso, toda atividade religiosa, todo sacrifício realizado, todas as doações feitas às igrejas, toda a fidelidade nos dízimos entregues, todas as campanhas de oração, todos os jejuns serão absolutamente inúteis sem a dependência total e restrita nas obras substitutas de Jesus Cristo. Se não depender da justiça que nos é imputada por Deus,
tudo será inútil. O Evangelho de Jesus Cristo inutiliza todas as tentativas e todas as justificativas do homem diante de Deus. Revela a ineficácia de todas as obras, de todas as atitudes e ações humanas, mesmo que bem intencionadas na tentativa de alcançar o favor divino. Ela revela que o Messias é o único que prestou e que prestará o sacrifício perfeito e aceitável a Deus. Isaías tratou claramente sobre isso ao profetizar sobre o nascimento do Messias, mas o povo nunca compreendeu. Ele diz o seguinte: tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Isaías 49, de 1 a 4. Ele revela que Deus escolheu apenas o sacrifício e a obra do Messias, Jesus Cristo, e que somente por ele é que Deus seria glorificado. Mostra que os homens, inútil e vãmente, gastam as suas forças, mas lhes dá a segurança de que o seu direito está perante o Senhor e a sua recompensa perante o seu Deus. Aqueles que crerem, que confiarem, que dependerem unicamente de Jesus Cristo, Filho de Deus, eles vão continuar confiando no Senhor, e esses serão aceitos e salvos por Deus, não pelo que fizeram, mas por terem crido naquele que fez. Na carta escrita aos Romanos, depois de falar da salvação, do modo maravilhoso como Deus justifica o homem somente através da fé em Cristo, Paulo, admirado, louva a Deus dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É sobre esse sentimento de dependência de Cristo que dá toda a segurança para todo aquele que nele crê. E a mudança que acontece no coração desses crentes é que nós estamos tratando agora. Dissemos que, tendo se apossado da graça, o salvo deixará de confiar em si mesmo. Dissemos que isto é bom, mas longe esteja de me gloriar, senão na cruz de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo abriu mão de qualquer justiça própria, assim como todo crente tem de abrir mão e deixar de confiar em si, confiar unicamente em Cristo, e passar a ter a certeza da salvação, que está assegurada, não pelo crente, mas por seu Salvador. Por isso Paulo afirmou: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a circuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A questão tratada era a defesa dos judaizantes de que os crentes teriam de se circuncidarem. Paulo afirma que os atos humanos são inúteis, ou seja, não é coisa alguma. Sem a fé em Jesus, é inútil o batismo, como assim todas as ações humanas, como seria a circuncisão. Se o batismo salvasse, seria fácil salvar o mundo? Seria fácil chamar o exército, botar as pessoas em fileira, batizar todos eles? Obrigarem a serem cristãos, como aconteceu no passado com o imperador romano, Teodósio, que obrigou agora, o cristianismo é a religião oficial, não adiantou. Como é o batismo daqueles que se unem à igreja sem fé em Jesus, o seu culto, sua frequência, suas doações e tudo mais que fizer, sem a dependência e a fé em Jesus, serão inúteis. O crente sabe que depende totalmente de Jesus. Ele se batiza porque crê. Ele entrega ofertas porque crê. Ele é fiel no dízimo porque crê no seu provedor, no sustento que Deus dá. Ele ora porque crê em Cristo. A fé vem primeiro. As atitudes e ações humanas vêm depois, motivadas pela fé em Jesus, e não para conquistar a Deus, mas porque fomos conquistados por Ele. Ciente disto, o crente nunca dependerá de si mesmo. Ele creu em Jesus e agora, certo da sua salvação, garantida por Salvador, ele vive e mantém a esperança de um dia morar nos céus. Ele sabe que vai entrar nos céus, e isso porque Jesus foi perfeito na sua obra salvífica.
Porém, em último lugar, Paulo exprime o seu desejo de que a graça de Cristo envolva o coração dos crentes. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo, ele não poderia terminar a sua carta de outro modo, a não ser desejando que a graça divina guiasse o coração dos filhos de Deus e não a lei. Viver sobre a graça é viver seguro no Salvador. Paulo diz: quanto ao mais, não me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo estavam no corpo e na alma do velho apóstolo, assim como deve estar em todos os crentes. Ele disse isso em referência àqueles que queriam que os crentes fizessem uma marca nos seus corpos, a marca da circuncisão. Eles já disseram que a circuncisão e a falta dela em nada mudaria a situação do pecador diante de Deus. Mas as marcas de Jesus garantem a salvação. Essas marcas ele a tinha por todo o corpo, por sua alma. Na carta escrita aos Romanos, Paulo afirmou que o que lhe dava e o que nos dá total segurança de que, uma vez tendo sido salvo por Deus, o pecador nunca mais se perderá. Ele disse: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. No capítulo 5, de 8 a 10, também afirma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deus desejou nos salvar e nos salvou. A sua escolha foi livre, ela foi independente de qualquer atitude nossa. Ele começou e terminou a sua obra. A nós nos cabe apenas crer e depender de Cristo. Então, Paulo termina assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que infinita, que a maravilhosa graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, seja o que nos move, o que nos direciona para Deus, seja o que nos faça fiéis e cumpridores da sua lei, porque a lei revela a santidade e a pureza de Deus. Que vivamos sempre dependentes dessa maravilhosa graça divina. Irmãos, nesse estudo tratamos sobre a vida de quem se apossou da graça divina. Baseado no texto, afirmamos que, tendo se apossado da graça, o crente naturalmente fará o bem. Afirmamos também que, não tendo recebido a graça, a pessoa será naturalmente uma pessoa do mal. Tendo se apossado da graça, o salvo deixará de confiar em si mesmo. E, por fim, que a graça de Cristo envolva os nossos corações. E esse também é meu desejo, diante da exposição do valor da graça de Deus, de maneira tão exposta, tão bem explicada durante todos esses 14 estudos, que nós possamos então nos apossar da graça, e que, vivendo debaixo da graça do Senhor, tendo o coração inundados da sua graça, possamos viver então e assim agradar ao nosso Deus. Amém?